Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Clodiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 138 do versículo 53 ao versículo 58. E eu vou começar com uma curiosidade aqui sobre quem recebeu essa revelação, né? Que é Joseph F. Smith. Esse nome, essa parte de F, né, que nós abreviamos, tá bom? Joseph F. Smith. Esse F significa Field, tá bom? Então o nome completo, lendo ali, ficaria Joseph Field Smith, tá bom? Joseph F. Smith, ele foi o sexto presidente da igreja, tá bom? Profeta ali da igreja. Só que o 10º profeta da igreja tem o mesmo nome que ele, tá bom? Então, para diferenciar um profeta do outro, porque tem o mesmo nome, quando nós estamos relacionados ao sexto presidente, tá bom, da igreja, nós falamos Joseph F. Smith. Quando estamos falando do 10º presidente da igreja, profeta ali, nós falamos Joseph Field Smith, tá bom? E outra coisa legal também é que é pai e filho, tá bom? Assim como no livro de Mórmon. No livro de Mórmon tem alma o pai e tem alma o filho. Mas nós que nos direcionamos a eles desse jeito, tá bom? Para fazer uma diferenciação de quem está ensinando, quem está compartilhando a palavra ali, tá bom? Porque no livro de Mórmon não fala alma sênior, ou quando está falando do filho ali, alma júnior, tá bom? A mesma coisa aqui. Joseph F. Smith, ele teve um filho que ele deu o mesmo nome que ele, tá bom? E não colocou Júnior, não colocou nada. Então o nome do próprio filho dele, ele tinha o mesmo nome que ele. Joseph Field Smith. Então, para ter essa diferenciação, quando nós estamos falando do sexto presidente da igreja, nós estamos falando de Joseph F. Smith. Quando é o 10º presidente da igreja, porque o filho dele, que era apóstolo, também se tornou presidente da igreja, presidente profeta ali. Então, aí nós falamos Joseph Field Smith, tá bom? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a partir do versículo 53, né? E aqui é Joseph F. Smith tendo a visão do mundo espiritual, né? E ele viu algumas pessoas ali. Eu vou compartilhar sobre essas pessoas que ele viu e ver o que nós podemos aprender com isso. Ele começa o versículo 53 dizendo: o profeta Joseph Smith e meu pai Hiram Smith. Olha só que interessante. Ele viu o tio dele, que era Joseph Smith, e o pai dele, Hiram Smith. Tá bom? Então, a última vez que Joseph F. Smith ele tinha visto o pai dele, ele estava com 5 anos de idade. Né? O pai dele, Hiram Smith, tinha ido com Joseph até a cadeia de Carthage. Ele só consegue ver o pai dele novamente quando o pai dele é trazido ali em caixas, né, em caixão ali, ele traz o corpo de Joseph Smith e do pai dele. Então essa é a última vez ali que ele viu seu pai. Isso ele tinha 5 anos de idade apenas. E aqui agora, nessa grande visão, ele vê Joseph Smith e também o pai dele. Né? Imagina a alegria que ele sentiu ao ver o pai dele ali. Continuando, outras pessoas que ele viu, relata-se sobre presidentes da igreja, né? Diz assim: e Brigham Young, John Taylor, Wilder Rudolph e outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a ordenação, para a redenção dos mortos, também estavam no mundo dos espíritos. Então ele viu todos esses que estavam lá no mundo espiritual, tá bom? E algo interessante aqui é que ele falou que esses grandes profetas, né, que ele viu, eles lançaram o alicerce dessa obra. O alicerce é o começo de uma construção, né? Então, veja bem, eles iniciaram esse alicerce e nós estamos continuando esse alicerce. Olha que interessante, alicerce esse que incluía o quê? A construção de templos, né? E as ordenanças realizadas dentro do templo. Então, quem está continuando essa obra são nós hoje. Então, eles lançaram esse grande alicerce e como nós podemos dar continuidade
por exemplo, na construção de templo. Nós podemos fazer isso por meio da ajuda na papeleta do dízimo ali, tem uma parte que é chamada construção de templo. Então a gente pode dar continuidade nesse trabalho, né, de ajudar a construir templos. Basta a gente doar nessa parte ali, tá bom? E eu quero fazer um desafio, né, para todos vocês que me ouvem, que não importa o valor que você doa, o mais importante é a constância. Bom, então sempre quando você for fazer o seu dízimo ali, faça também na papeleta ali de construção de templos, tá bom? Que seja R$ 2 apenas, não tem problema, mas que seja constante, que sempre possamos ajudar nessa obra, tá bom? E isso é grandioso. E a outra coisa que nós podemos fazer, que eles lançaram as alicerces, que tem que continuar nesses últimos dias, é entrar na casa do Senhor e continuar realizando essas ordenanças para a redenção de toda a humanidade. Bom, então isso nós podemos fazer. Continuando aqui, o versículo 55 agora diz assim: observei também que estavam entre os grandes e nobres, os que foram escolhidos a princípio para serem governantes na igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem na sua vinha para a salvação das almas dos homens. E vi que os élderes fiéis dessa dispensação, quando deixam a vida mortal, continuam seus labores na pregação do Evangelho e do arrependimento e da redenção, por meio do sacrifício do Filho unigênito de Deus, entre aqueles que estão nas trevas e sobre a servidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos mortos. Os mortos que se arrependem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. Então eu achei bem interessante aqui que ele falou que antes de nós nascermos, aqueles que são líderes na igreja, seja qual for o seu chamado na igreja, você recebe uma designação aí de cuidar de famílias, ministrar. Antes de nós nascermos, nós recebemos nossas primeiras lições antes de nascermos, tá bom? Para saber o que nós devemos fazer, como podemos ajudar. E muitas vezes a gente vai se sentir inadequado, vai se sentir aí que não sabemos fazer ou cumprir o nosso chamado. E isso é normal, tá bom? Sentir essa insegurança, sentir que outra pessoa poderia fazer melhor do que a gente. Mas uma coisa a gente não pode é ter dúvida, que é que nós somos chamados por Deus. Bom, isso que tem que estar na nossa mente. Nós somos chamados por Deus, vamos executar esse trabalho. O Senhor confia em nós. As nossas primeiras lições já foi dada antes de nós nascermos nessa terra. De acordo com esse versículo, e eu creio nisso, né? Outra coisa que falou aqui, bem interessante, é que após a morte, né, aqui citou os élderes, né, que também eles continuam o trabalho após o véu, tá bom? E olha que interessante, aqui mencionou que antes de nascermos nós já recebemos as lições do que devemos fazer. E aqui, depois que nós partimos dessa terra, nós vamos continuar o trabalho do outro lado do véu. E aí, ou seja, o treinamento nós já tivemos antes de nascer. E o que vamos ensinar, né, no mundo dos espíritos, ali no mundo espiritual, né? Conforme diz aqui, arrependimento por causa da expiação de Jesus Cristo. Então nós vamos continuar pregando aquilo que nós já acreditamos aqui na terra: fé, arrependimento, batismo vicário, no caso quando estamos lá. Então olha que interessante, isso é magnífico, tá bom? Não somente aqui diz elders, mas não somente elders, mas homens e mulheres são designados, tá bom? Para pregar o evangelho no mundo espiritual. Isso é uma informação bem importante. Outra coisa também que eu gostaria de mencionar, que não somente o trabalho missionário, mas outras designações também nos são dadas. Por exemplo, nós temos a designação aqui na Terra de compartilhar o Evangelho, mas também temos outras coisas que precisamos fazer na igreja, como o aperfeiçoamento dos santos, acredito que proteger também as pessoas, trabalho de proteção. Então,
do outro lado do véu vai haver outras designações também. E eu acredito que vai ter muito a ver também com a tribo a qual nós pertencemos, vai ter aquela responsabilidade específica ali de fazer algo também. Se você é da tribo de Efraim, tribo de Manassés, seja qual tribo você for, tribo de Dan, você vai receber uma designação. Assim que você sai daqui, passa para o outro lado do véu, você já vai começar a trabalhar aí, e isso é fantástico. Só uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está aqui no livro de Doutrina e Convênio Futuro, tá bom? Vou ler só uma partezinha aqui, que diz assim, né? Fala sobre aqueles que foram, né, para o outro lado do véu e o trabalho que eles fazem, né? Algo bem interessante que diz assim, ó: na alegria de continuarem servindo aos filhos de Deus, por quem já se interessavam durante a mortalidade. Aqui diz, né, que aqui eu li foi na página 161, tá bom? De Doutrina e Convênio Futuro. E aqui está falando que os anjos, né, do outro lado do véu, eles se interessam em ajudar os filhos de Deus aqui na terra, por quem eles já tinham interesse. Olha só que interessante. Eu vou compartilhar duas escrituras com vocês rapidinho aqui no livro de 1º Nef. A primeira se encontra aqui em 1º Nef, capítulo 3, versículo 29 e o 30, tá bom? Aqui é quando Nef, Lamã, Lemuel e Sam, eles voltam ali para buscar as placas de Latão, né? E Labão tenta matá-lo, rouba os seus bens, e eles se escondem numa cavidade de uma rocha ali. E Lamã e Lemuel ficam muito furiosos ali com Nef, e eles pegam um pedaço de pau ali e começam a açoitar, bater mesmo em seus irmãos ali. E olha só o que acontece enquanto eles estão batendo em seus irmãos ali. E aconteceu que enquanto nos açoitava com uma vara, apareceu um anjo do Senhor. E pondo-se à frente deles, lhe disse: por que açoitais vossos irmãos mais jovens com uma vara? Não sabei que o Senhor escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E depois de vos haver falado, o anjo partiu. Então, no momento ali, nós podemos ver que teve uma intervenção, tá bom? Por um anjo, para que Lamã e Lemuel ali não matasse seus irmãos ali na pancada, né? Batendo neles com um pedaço de pau ali. Então, teve uma intervenção ali por meio de um anjo. Uma pergunta, né? Que não tem a resposta aqui, obviamente, né? Fala, quem é esse anjo que apareceu ali e protegeu Nef, né? Nessa ocasião, Nef e Sam ali? Quem é esse anjo, tá bom? Eu gosto de pensar, tá bom? Que eu vou ler aqui o outro versículo e eu falo quem eu gosto de pensar que era. Tá bom? 1º Nef, capítulo 18, versículo 7, que menciona lá o nascimento de Jacó e José. Olha aqui, ó. Ora, meu pai havia gerado 2 filhos no deserto. O mais velho chamava-se Jacó e o mais novo José. Eu gosto de pensar que aquele anjo que apareceu ali e protegeu Nef e Sam ali naquela ocasião, eu gosto de pensar que era Jacó, tá bom? O filho de Leí, que nem havia nascido ainda. Tá bom? Eu gosto de pensar nisso, porque eles tinham uma ligação muito forte. Jacó e Nef, eles tinham uma ligação muito forte na pregação do evangelho. Nef, ele dava designações ali para Jacó pregar, para compartilhar o livro de Isaías na terra da promissão já, né? Então, eu gosto de pensar que foi Jacó que apareceu ali como um anjo e repreendeu ali Lamã e Lemuel por estarem batendo ali em Nef, né? Nef e Sam, tá bom? Mas isso é só algo que eu gosto de pensar, tá bom? Eu gosto de pensar também. Todos os dias eu oro pedindo a Deus proteção. E nessa proteção que eu peço a Deus nesse dia, eu peço que os anjos do Senhor estejam ao meu redor, ao redor de minha família. Eu sempre incluo o Vinícius também como membro da minha família. Que o Senhor proteja ele como protege a minha família, né? Que os anjos possam estar ao nosso redor e nos proteger de todo o perigo, de todo o mal que o
que o mundo oferece, pessoas ruins que estão procurando assaltar, fazer mal com as pessoas. Então eu peço a libertação por meio desses anjos, que o Senhor nos guarde. E no final do dia eu volto para agradecer, né? A oração em família, eu agradeço aí por nada de mal ter nos acontecido, pelo Senhor ter nos protegido nesse dia, por estarmos em casa em segurança no final da noite, orando e agradecendo por estarmos em segurança dentro do lar. Então eu agradeço pela força que o Senhor... Eu não consigo ver os anjos, tá bom? Mas eu acredito que eles existem. E conforme diz no livro aqui, né, que são pessoas que se interessavam por nós já aqui na mortalidade. Então eu gosto de pensar que minha mãe, ela vem me proteger. Eu gosto de pensar assim. Deixo bem claro que nossas orações não são para anjos, não são para Joseph Smith ou qualquer profeta. Nossas orações de adoração é somente a Deus. Mas quando eu partir para o outro lado do véu, eu vou receber designações também. E eu vou querer proteger pessoas que eu amo, que eu conheço aqui na terra também. Tá bom? Então nós... só vou terminar com a frase que diz aqui no livro mesmo. Tá bom? Foi na página 161 que eu li. Diz assim: na alegria de continuar servindo os filhos de Deus por quem já se interessavam durante a mortalidade. Tenho certeza que minha mãe se interessa por mim. Tenho certeza disso. Eu sei que Deus, Ele usa os anjos dele para nos proteger. Eu gosto de pensar que Jacó, ele apareceu como um anjo ali protegendo Nefe. Por causa da ligação que a gente consegue ver entre eles nas escrituras. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.